Literati Kids. Olá, curiosinhos! Na última aula, falamos de como os negros começaram a chegar no Brasil. Essa parte da história teremos que dividir em 4 aulas, pois ela é um pouco mais difícil de ser entendida. Pois vender pessoas é algo que nem passa na nossa imaginação no século XXI, não é mesmo? E esse é o século em que estamos agora. Hoje vamos falar de um passado muito triste do Brasil. Nossa história não foi sempre uma história feliz, com príncipes, princesas, praias lindas e florestas maravilhosas. Tivemos muitos momentos tristes em nossa história, mas a mais triste de todas elas foi quando os portugueses decidiram trazer os negros da África. Eles vieram de lá, de diversos lugares, como Congo, Benin, Angola, Costa do Marfim, entre outros. Essa aula parece chatinha, mas não é. E é muito importante você saber ela, para entender onde nasceu o racismo em nosso país. Essa palavra você já deve ter ouvido falar 1000 vezes, não é? Mas vamos lá. A palavra escravo vem da língua inglesa e ela significa slave, que é escandinavo. Vocês sabem quem eram os escandinavos? Eram os povos do norte da Europa, que também foram escravizados. Antes dos negros serem escravos, muitos brancos já foram escravos também, mas eram escravos diferentes. Eles eram prisioneiros, não eram usados para trabalhar até a morte. Na história antiga, o escravo era diferente. Muitas das vezes, uma palavra usada só para quem não tinha nacionalidade romana. Se você saísse do seu país e fosse morar em Roma, que era o principal lugar do mundo, você podia ser considerado escravo simplesmente por não ser de Roma. Mas podia trabalhar nas ruas, vender alimentos, dar água aos animais em troca de comida. No Brasil, nunca foi assim. Não pensem que Portugal foi o primeiro país a chegar na África e comprar escravos. Antes dos portugueses, os árabes já compravam escravos das tribos africanas. Os africanos vendiam outros africanos de tribos inimigas. Os índios não se acostumaram ao trabalho escravo. Muitos fugiam para o interior das matas e não eram mais capturados. Outros, que não conseguiam fugir, morriam, pois eles nem entendiam por que tinham que trabalhar tanto. Na cultura indígena, eles plantavam para se alimentar, nem sabiam o que era vender e nem entendiam por que os portugueses queriam que eles produzissem tanta comida, se não iam comer aquilo tudo. Os portugueses queriam levar tudo o que podiam do Brasil, porque o Brasil era a sua colônia. Ah, rainha louca, o que é uma colônia? Uma colônia é um lugar conquistado por outro que já existia. Nós fomos conquistados por Portugal e nos tornamos a sua colônia. Os negros então vinham da África em navios chamados navios negreiros e eram muito lotados de pessoas. Essas pessoas, quando chegavam ao Brasil, viviam em casas coletivas. Não eram como a nossa casa, que só mora a nossa família, as pessoas que a gente conhece, que tem cama, tem fogão, tem sofá. Era só uma palha no chão para eles dormirem, como fazem com os animais. E ainda colocavam correntes em seus pés para não irem a lugar algum. Essas casas se chamavam senzalas, mas na verdade eram prisões. Os escravos eram tão maltratados, mas tão maltratados, que quando chegavam aqui, eles só conseguiam viver uns 10 anos. Imagine, muitos chegavam aqui crianças ainda. É ou não é uma história muito triste, curiosinhos? Todo o trabalho pesado era feito pelos escravos. Os brancos e os portugueses não faziam trabalhos.
Eles tinham até vergonha de carregar a própria bolsa e, para isso, usavam os escravos. Eles eram militares, fazendeiros, trabalhavam para a corte portuguesa, mas não na lavoura ou em serviços dentro de casa. Somente os escravos trabalhavam dessa forma. Muitos escravos não aguentavam todo esse sofrimento e fugiam, enfrentando mesmo o sistema colonial. E fugiam para lugares no meio da mata chamados quilombos. Esses quilombos ficavam no meio da mata, em lugares difíceis de serem encontrados. O mais famoso desses quilombos se chamou Palmares, Quilombo dos Palmares. Você ainda vai ouvir falar de Zumbi dos Palmares, que era o rei desse quilombo e protegeu muitos negros que fugiam para lá. Era um quilombo tão grande que chegou a ter 100 mil moradores. Tinham índios também que moravam lá. E até brancos que não gostavam do jeito que tratavam os negros e fugiam para esse lugar. Mas não pensem que foi fácil. A escravidão no Brasil foi muito longa. Ela começou em 1530 e só acabou em 1888. Mais de 5 milhões de negros chegaram ao Brasil como escravos. Na próxima aula, vamos falar das leis que foram criadas para acabar com a escravidão, para tentarem salvar nossos irmãos negros de tanto sofrimento. Então, espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijinhos e bye bye, curiosinhos! Oi, amiguinhos! Não esqueçam de seguir o canal, dar um like e, se puder, deixar um comentário. A Rainha Louca aqui agradece. Beijinhos!